Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo 69, foi o texto que nós lemos nesta noite, falando sobre o episódio em que o apóstolo Pedro, ele nega Jesus, quando Jesus nesse momento estava preso. Pedro então, ele tem a oportunidade de confessar, ser discípulo de Jesus, e ele, por 3 oportunidades, ele nega Jesus. Nós vamos falar nesta noite sobre isso. Temos meditado já há algum tempo sobre a importância de sermos discípulos, de fazermos discípulos, de seguirmos a Jesus, de sermos testemunhas de Jesus na sociedade. E Pedro, como discípulo de Cristo, ele foi escolhido pelo Senhor, não apenas como discípulo, mas também como apóstolo. Se tornou o líder da igreja, líder daquele grupo seleto de homens que foram escolhidos por Cristo. Mas Pedro, durante o seu treinamento, isso é muito importante, durante o seu treinamento, Pedro, ele passou por algumas situações difíceis, de incredulidade, de medo e também de negar a Jesus. E nós podemos aprender, irmãos, com este homem, com este servo de Deus, que depois se tornou um grande pregador, líder da igreja, escreveu cartas à igreja do Senhor, que nós lemos no Novo Testamento, as 2 cartas do apóstolo Pedro. Um homem que foi usado de maneira poderosa, principalmente após a ascensão de Cristo, quando Cristo ressuscita e retorna ao Pai. Pedro, então, foi aquele que deu início ao grande movimento de crescimento da igreja por meio da pregação, chamada então pregação no dia de Pentecostes. Pedro, ele, pelo poder do Espírito Santo, ele prega e milhares de pessoas creem naquela palavra e confessam a Cristo como Senhor, como Salvador, como Messias enviado à nação de Israel. Mas antes de Pedro se transformar neste herói da fé, neste exemplo para nós, Pedro, ele passou por momentos difíceis na sua caminhada. Teve momentos em que ele foi elogiado pelo Senhor, quando ele responde a Jesus naquela pergunta: quem os homens estão dizendo a meu respeito? O que os homens estão falando de mim? E os discípulos vão respondendo várias respostas que o povo dava sobre a identidade de Jesus, achando que ele era João Batista, que havia ressuscitado, que era Jeremias, até Elias ou até um outro profeta. Mas Pedro, pelo Espírito Santo, ele diz que Jesus, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ali então elogia Pedro e diz que foi o Espírito Santo quem havia dado essa revelação. Jesus ali traz aquela palavra que nós conhecemos, Mateus capítulo 16, quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Mas também Pedro teve momentos de instabilidade na sua caminhada, momentos em que ele agiu por impulso. Quando ele diz para Jesus poupar a sua vida, não ir para Jerusalém, sabendo que Jesus, ao ir para Jerusalém, iria ser entregue aos líderes judeus, iria sofrer. E Pedro, então, querendo proteger Jesus, Pedro diz: mestre, não faça tal coisa, não vá. E Jesus ali diz que Pedro, se em um momento ele fala pelo Espírito Santo ali, como que Satanás estivesse usando a sua boca, e Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque não estás cogitando das coisas de Deus, mas das coisas dos homens.
Então nós vemos que Pedro ele teve altos e baixos na sua caminhada, mas esse texto que nós lemos é de fato o maior abismo que Pedro vai enfrentar durante o processo de discipulado, porque o discipulado é um processo, irmão. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, esta decisão é a decisão mais importante da nossa vida. Mas dia após dia nós tomamos a decisão de continuarmos seguindo a Cristo. Essa primeira decisão não nos isenta das decisões diárias que nós devemos tomar para seguir a Jesus, das renúncias que precisamos de fazer, do amor que precisamos devotar a Cristo, da dependência do seu Espírito para continuarmos fiéis a Ele, caminhando na sua presença. E Pedro, ele teve altos e baixos, mas nesse momento, Pedro ele vai até o fundo do poço do discipulado em seguir a Cristo. Quando Jesus é preso e levado para alguns interrogatórios nos arredores do templo, nas salas do templo, sendo interrogado pelo sacerdote, sumo sacerdote, por Anás, por Caifás, pelo sinédrio, Pedro, então, ele resolve seguir aqueles soldados do templo que haviam prendido Jesus. E quando ele chega nos arredores do templo, diz o texto que ele é reconhecido. Perceba, no capítulo 26, o versículo 69, diz o texto no Evangelho de Mateus, que Pedro estava sentado fora do pátio. E uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Essa é a primeira oportunidade que Pedro tem para testemunhar da sua fé em Cristo, para não negar Jesus, para dizer: de fato eu estava com Ele, de fato Ele é meu mestre, de fato Ele é meu Senhor. Teve a oportunidade, inclusive, de mais uma vez declarar aquilo que o Espírito Santo já havia lhe revelado: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro não faz isso. Ele nega, e diz a palavra no versículo 70, que ele negou diante de todos. Foi uma negação clara, veemente, em voz audível, para todos que estavam ali escutarem. Pedro disse: não sei o que você está dizendo. Aquela empregada, por certo, conhecia Pedro, por certo, já tinha visto Pedro com Jesus. Mas Pedro nega na primeira oportunidade. Jesus está sendo interrogado. E é interessante, irmãos, que Pedro sabia de tudo isso. Jesus nunca escondeu o que iria lhe acontecer. Pelo contrário, Jesus anunciou claramente a eles, abertamente, que ele iria ser traído. E Pedro vê isso acontecer, se cumprir em Jesus a traição, a prisão. E agora o interrogatório, o julgamento. Pedro está presenciando as palavras de Jesus se cumprindo. E mesmo assim, nessa oportunidade, diante de uma simples serva ali do templo, ele diz: não, eu não conheço, eu não sei o que você está dizendo. Versículo 71 diz que quando ele se dirigia para a porta, com o objetivo, pelo que nós entendemos aqui, de chegar mais perto, de tentar observar o que se passava com Jesus, com curiosidade, irmãos. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui. Tem muita gente na igreja com curiosidade apenas, curiosas em relação ao Evangelho, curiosas em relação a Jesus, curiosas em relação ao propósito de Deus, mas ainda não se identificaram claramente diante das pessoas como discípulos e discípulas de Jesus. Ainda não confessaram publicamente, porque não é simplesmente uma confissão verbal, mas é uma vida vivida com integridade, com sinceridade, em obediência ao Senhor. E Pedro aqui, ele tem curiosidade.
ele está seguindo de longe, e ele se aproxima apenas com curiosidade, mas ele não quer ser identificado como discípulo de Cristo. Ele está se ocultando diante de algo que Deus havia lhe dado, um chamado tão maravilhoso que ele tinha recebido de Jesus. E é interessante, irmãos, que Jesus nunca se envergonhou dos seus discípulos. Jesus nunca se envergonhou dos seus apóstolos, mesmo quando eles tinham pouca fé, mesmo quando eles eram impulsivos, mesmo quando eles falhavam. Jesus os amava, como diz o apóstolo João, ele os amou até o fim. Ele declarou o seu amor até o fim. Jesus escolheu homens simples, homens indoutos, homens pecadores, para serem seus discípulos. Jesus nunca se envergonhou desses homens, mas Pedro está se ocultando apenas com curiosidade, seguindo a Cristo. E ele vai ter a segunda oportunidade. No capítulo 26, o versículo 71, quando ele se dirige para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E Pedro diz: não conheço esse homem. E agora ele até jura. E o juramento aqui não fica claro pelo que ele jurou ou por quem jurou. Mas o juramento era algo muito sério para um judeu. O juramento era tido como uma situação em que aquele homem estava de fato contestando aquela palavra e querendo que a sua palavra fosse crida e aceita por todos. Alguns juravam pelo templo, outros juravam pelas coisas sagradas do templo, outros juravam até pelos céus. E Jesus, no Sermão da Montanha, inclusive vai criticar e condenar essa prática, dizendo que o discípulo, ele precisa ter apenas duas palavras, sim e não. Precisa falar sempre a verdade. A sua palavra tem que ser um testemunho sempre da verdade. Porque o juramento significa que em alguns momentos, então, o discípulo não estava falando a verdade, ele recorria a um juramento para que as pessoas acreditassem na sua palavra. Mas Jesus nos ensinou que a nossa palavra é sim ou não, e não devemos e podemos jurar. E Pedro aqui, ele desobedece a Jesus, e ele jura, possivelmente por coisas sagradas, para que a sua palavra tivesse credibilidade. Versículo 73, diz a palavra que pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles. Vejam bem, irmãos, depois dele haver negado Jesus duas vezes, duas servas tinham reconhecido Pedro como discípulo, reconheceram como ele sendo um seguidor de Jesus. Agora vem uma palavra muito mais confirmadora, porque as pessoas dizem assim: você é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Eles estavam na Judéia, eles estavam no sul do país, eles estavam em Jerusalém, e Pedro era da Galileia. Então, aquela hora da noite, possivelmente o único que falava com sotaque galileu ali era ele. Possivelmente o único da região da Galileia que estava naquele lugar, naquela hora, naquela oportunidade, era Pedro. E o seu jeito de falar, a sua forma de falar, o denunciou para todos. Ainda que ele quisesse mentir, esconder a sua maneira de falar, o seu jeito de galileu, denunciou que ele era um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. E por essa oportunidade, Pedro poderia aqui então, diante
na terceira oportunidade que ele teve, confessar Jesus, e ele agora, veementemente, diz o texto, que ele começou a praguejar. Mais do que jurar, ele agora está praguejando. Com certeza, trazendo sobre si maldições, para que as pessoas acreditassem que ele não era um seguidor de Jesus. E ele diz: eu não conheço esse. E depois disso, diz a Bíblia que o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Jesus disse para ele: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Diz a palavra que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, aqui poderia terminar a trajetória desse homem. Aqui poderia ter sido o ponto final na vida de Pedro, como a traição de Judas sentenciou a sua vida à morte. Pedro poderia aqui ter mergulhado na profundeza da tristeza, da mágoa, do ressentimento, do coração ferido e da consciência agora condenadora por causa da sua atitude. E nós não sabemos o que aconteceu na mente, no coração de Pedro depois desse momento, mas a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E pensando sobre a nossa vida enquanto seguidores de Jesus, eu quero dizer que Deus, ele nos chama por meio de Cristo. O Evangelho é boas novas. É um convite à salvação, ao perdão. Independentemente da nossa vida, o Senhor nos chama para recebermos a salvação, o perdão. Mas Ele também nos chama para uma vida de discipulado, que é seguir a Jesus, que é caminhar após Jesus, é tomar a cruz, é negar-se a si mesmo, é ir após Jesus. E nessa caminhada do discipulado, que é seguir a Cristo, nós vamos passar por dificuldades, por situações difíceis, onde nós seremos testados. Jesus disse a Pedro, no Evangelho de Lucas, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo de número 22, e o versículo 31, Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Na caminhada do discipulado, de seguir a Cristo, nós passaremos por dificuldades, nós seremos testados em nossa fé, em nossa entrega, em nossa confiança. Mas a verdade é que o nosso Jesus, Ele está a interceder por nós. A verdade é que antes que a peneira das tentações ela chegue sobre as nossas vidas, você pode estar seguro de que Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele está a interceder por nós, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece que as ciladas do inimigo, de que o nosso coração, de que as armadilhas do mundo, as seduções do mundo tocam na nossa vida e no nosso coração e tem poder para nos enfraquecer, nos seduzir, nos fragilizar, de comprometer a nossa caminhada. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que uma vez que nós escolhemos pela graça de Deus seguir a Jesus,
Uma vez que fomos chamados por Ele, que caminhamos agora após Cristo, temos um Senhor que intercede por nós dia após dia. E ainda que as provações e as lutas venham sobre nós, eu quero lhe dizer, há um intercessor maior. Talvez você pergunte, não sei se alguém esteja orando por mim, pastor. Não sei se alguém da igreja se lembra de orar por mim. Não sei se tem nenhum intercessor pela minha vida. Bom, eu quero lhe dizer que o maior intercessor que nós temos é o próprio Filho de Deus. Ele intercede por nós. Jesus alertou Pedro e disse, Satanás, que joerá todos vocês, peneirá. E Jesus sabia que aquele que seria atacado dos discípulos fiéis de maneira mais dura seria Pedro. E ele diz, Pedro, eu orei por você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, tem tentação que a gente não cai, não é porque a gente é forte. Tem tentação que a gente não cede, não é porque a gente seja santo o suficiente, é porque Jesus, Ele é o intercessor maior da igreja, Ele é o intercessor da sua noiva, Ele ora por nós ao Pai, Ele à destra do Pai intercede por mim, intercede por mim. Tentações que às vezes nós nem tomamos consciência, tentações que vinham para nos derrubar, para acabar conosco, para nos destruir, mas Jesus se coloca, aleluia, e agora ainda mais, com as suas mãos furadas, como um intercessor que suportou a cruz e venceu a morte, e Ele intercede por mim. Jesus intercede por essa igreja em Jardim Guanabara 1. Jesus intercede pela congregação do pastor Juraci. Ainda que nós pastores e líderes oremos por nossas igrejas, oremos pelos irmãos, intercedamos pelo povo, não se compara a intercessão do Filho de Deus. E ora por nós. Bendito seja o santo nome de Jesus. Jesus avisou a Pedro, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E ele diz, quando você voltar para mim, olha que coisa interessante, quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Em Mateus, Pedro nega Jesus 3 vezes. Meus irmãos, às vezes nós condenamos Pedro e dizemos, como é que esse homem pode negar Jesus 3 vezes? Irmãos, quantas vezes será que nós negamos a Jesus? Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós negamos a Jesus? E não precisa ser diante de um auditório ou no interrogatório. Não. Negamos a Jesus. Com as nossas atitudes, com as nossas omissões, com as nossas escolhas, com as nossas prioridades. Por causa tantas das vezes do nosso coração endurecido, egoísta, mesquinho, nós negamos a Cristo. Por causa muitas das vezes do nosso coração desejoso de tantas coisas que o mundo oferece, nós negamos a Cristo. Nós negamos ao Senhor, e Ele sabe quando nós o negamos, Ele sabe quando o nosso coração não é sincero, Ele sabe quando as nossas escolhas não refletem um coração de um discípulo, mas Ele está a rogar por cada um de nós. Pedro está chorando amargamente. O choro, quem sabe, do arrependimento, do pesar.
de ter caído em si, daquilo que fez. Mas a questão é que a coisa mais fácil para o homem é cair. A coisa mais fácil para um discípulo é cair. Mas uma das coisas mais difíceis na caminhada é se levantar. Eu li um livro há um tempo atrás do pastor José Gonçalves chamado Por que Caem os Valentes? E neste livro ele vai falar sobre a queda de homens de Deus, de mulheres de Deus, tanto na Bíblia quanto na história da igreja. Por vários motivos, por várias circunstâncias, por inúmeras tentações, nós podemos cair. Cair é a coisa mais normal que pode acontecer. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: aquele que está de pé, vigie, tome cuidado para não cair. Porque cair, só quem cai é quem está de pé, e quem está de pé está correndo sempre o risco de cair. Só quem não corre o risco de cair é quem está caído. É quem já está afundado. Mas quem está de pé está constantemente rodeado pelas tentações para cair. Mas não é para você ficar com medo. Você tem um intercessor. Nós não caímos por causa do tamanho da tentação. Nós não caímos por causa do tamanho da sedução. Porque nós temos um intercessor. Nós temos a palavra de Deus. Nós caímos quando negligenciamos aquilo que Deus fala à sua igreja. Nós caímos quando brincamos com o nosso coração. Quando achamos que Satanás, ele não é astuto o suficiente para nos derrubar. Nós caímos quando achamos que podemos vencer o mundo, o nosso coração, o diabo, por nossas próprias forças. Nós caímos quando não vigiamos o suficiente. Jesus disse aos discípulos: orai e vigiai, vigiai e orai. Não é por falta de intercessor que nós caímos. Não é por falta da palavra que nós caímos. Não é por falta da ação do Espírito Santo que nós caímos, mas é por nossa negligência. Pedro foi avisado que Satanás iria prová-los. Pedro foi avisado que Jesus estava orando por ele. Pedro foi avisado que 3 vezes o negaria, mas mesmo assim, Pedro negligenciou a palavra recebida, e tem muita gente negligenciando o que Deus fala, como Sansão, que brincou tanto, que chegou um momento em que ele se levantou e não pôde mais se livrar dos filisteus. O pastor José Gonçalves, no seu livro Por que Caem os Valentes, ele vai dizer: coisa difícil é alguém que cai e se levantar. Coisa difícil é quem cai encontrar alguém que o ajude. Coisa difícil é quem cai ter que lidar com, às vezes, os olhares condenatórios, os dedos acusadores, a consciência inquieta, o coração amargurado, a vergonha. Pastor, por que o senhor está trazendo essa palavra hoje? Porque Deus nos ama. Porque somos discípulos, e quem é discípulo tem que saber que a sua caminhada é uma caminhada debaixo da graça de Deus, mas cercada de muitas dificuldades. Meus queridos irmãos, precisamos ter esse cuidado na presença de Deus. Se o apóstolo do Senhor, se o homem que viu os milagres que viu, se o homem que viu Jesus conversando com Moisés e Elias, se o homem que viu Jesus ressuscitar, curar, caminhar sobre as águas, o homem que presenciou os maiores milagres que a humanidade já viu, se ele caiu, isso não é uma coisa difícil para nós. Se Pedro negou Jesus, isso não é uma coisa difícil para nós. Mas o que eu acho maravilhoso
é que o nosso Jesus, além de dizer para Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes, já sabia disso. Mas eu orei por você. Jesus ainda deu uma missão, comissionou Pedro como aquele que iria cair, mas seria levantado. Se nós formos para o Evangelho de Marcos, você pode abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Jesus, ele ressuscita. E ao ressuscitar, no dia da ressurreição de Jesus, as mulheres foram até o sepulcro. E quando elas chegam no sepulcro, elas têm a surpresa de que Jesus não estava mais lá, de que Jesus havia ressuscitado. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz Marcos capítulo 16, versículo 7. E diante daquele cenário da ressurreição de Cristo, quando elas estavam procurando Jesus ali, o anjo fala para aquelas mulheres: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado, versículo 7. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Isso aqui não é algo colocado no texto que não tenha nenhum propósito ou significado. O anjo diz: vão, digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Percebam a preocupação do anjo entregar aquelas mulheres a orientação: vão, digam aos discípulos que Jesus ressuscitou, mas não esqueçam de falar a Pedro, que estava amargurado, que havia caído, que havia negado Jesus 3 vezes, que estava com o coração destruído, com a consciência perturbada. O anjo diz: digam a Pedro, para que eles, todos, inclusive Pedro, que se considerava nesse momento indigno, quem sabe achava que seria rejeitado completamente por Jesus, porque mesmo avisado o negou. Pedro recebe essa ordem para que fosse a Galileia. Jesus foi sepultado no sul e manda os discípulos irem para o norte. E diz: mande Pedro também ir com eles. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele conhece as nossas fraquezas. Jesus, ele nos orienta quanto aos perigos. Jesus, ele intercede por nós diante das lutas e tentações. Em quarto, Jesus é o primeiro a se interessar na nossa restauração. Ele é o primeiro a querer nos levantar quando a gente cai. Ele é o primeiro a querer nos perdoar quando é Ele quem é o primeiro a ser ofendido. Ele é o primeiro a querer nos curar quando nós o ferimos dia após dia. Ele é o primeiro a querer nos dar outra chance quando muitas pessoas viram a face para nós. Que Jesus maravilhoso. Ah, Jesus maravilhoso. Somos discípulos de Cristo. Aleluia. E somos cercados dia após dia. O apóstolo Paulo disse que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas nós temos o sumo pastor que cuida dessas ovelhas. Nós temos o pastor que cuida do seu rebanho.
Meu querido irmão, minha querida irmã, como se encontra o seu coração hoje? Como se encontra a sua vida espiritual com Deus hoje? Como está a sua fé? Será que você está passando por peneiras? Será que você está se sentindo joeirado ou joeirada pelas tentações, pelas provações, ou quem sabe até está caído e pensa que ninguém te vê ou que ninguém está orando por você? Eu quero lhe dizer que hoje Jesus, Ele mesmo, é o maior interessado na sua restauração. Ele é o maior interessado em que você se levante. Ele é o maior interessado em que você se levante de uma vida espiritual fracassada e seja alguém que confirma, glória a Deus, que fortalece. O caído é levantado para fortalecer, esse é Jesus. É que levanta o fraco, o caído, e lhe diz: agora você vai fortalecer quem está fraco. Agora você vai fortalecer e levantar quem está caído. Ah, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus nos encontrou caído em nossos pecados. O Senhor Jesus nos encontrou caídos, mortos em nossos pecados. E pela sua graça maravilhosa, Ele nos salvou, Ele nos levantou. E nessa caminhada, se porventura, apesar de tudo que te cerca da graça de Deus, você cair, não permita que o inimigo diga para você que acabou. Não permita que a tua consciência coloque um ponto final. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é o maior interessado. Jesus é aquele que diz: quando você for restaurado, há ainda um trabalho para você fazer. Aleluia. Eu gosto da Bíblia, desse aspecto da Bíblia, e tantos maravilhosos aspectos, mas da palavra de Deus, porque ela não esconde as fraquezas dos heróis. Ela não esconde os erros de homens e mulheres chamados por Deus. Então eu lhe pergunto, se Pedro viu o que viu e fez o que fez, Jesus o levantou. Essa mesma graça e misericórdia está sobre nós dia após dia. A nossa missão no amar, acolher e servir tem o exemplo Jesus. Aquele que amou Pedro, aquele que acolheu Pedro, mesmo diante da traição, da negação, Jesus o amou, o acolheu, o levantou. E depois nós vemos Pedro escrevendo nas suas cartas, sabe o que? Consolando os irmãos. E para concluir, eu quero ler um texto aqui da primeira carta de Pedro. Oh, coisa maravilhosa. Primeira carta de Pedro. Oh, Jesus. Capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da vossa alma. Palavras de alguém que negou Jesus 3 vezes. Palavras de alguém que chorou amargamente. Palavras de alguém que caiu e foi levantado. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado para não virar a cabeça para aquele que caiu. Cuidado
para não apontar o dedo para aquele que caiu, para aquele que está amargurado, sem força para se levantar. Sabe por quê? Porque você não sabe o que Deus tem projetado para a vida dele. Porque há um Jesus que está orando por ele. Então eu quero te encorajar nessa noite. Se você conhece alguém que caiu, mande uma palavra hoje mesmo. Se você conhece alguém que está amargurado porque negou Jesus e não tem força para vir à igreja, mande uma palavra, mande uma mensagem, passe a orar por ele. Sabe por quê? Porque nós estamos sujeitos. Porque Jesus, ele é o maior interessado naquele que cai, para o levantar, para o colocar de pé. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. E nesse louvor, se tiver alguém aqui que ouviu essa palavra de edificação para a igreja, mas se encontra numa situação de amargura na vida espiritual, numa situação, quem sabe, de sem força, de estar caído, porque tem negado ao Senhor, não tem tido força para caminhar. Eu te convido hoje a voltar, porque Jesus, ele te chama, ele ora por você, e ele quer te ver de pé, e com novos propósitos, e com uma nova missão, para glorificar o nome dele. Feche os seus olhos e tire esse momento agora com o Senhor. Ore por você, ore por sua família, ore pela igreja, ore por nossos irmãos. Coloque agora diante de Deus a sua vida. E quem sabe alguém que está caído, sinta o amor de Deus por essa pessoa. Interceda com o amor de Cristo em teu coração. Ore por ele como Jesus orou por Pedro. Bendito seja o nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Neste lugar, tu és real. adore ao nome do Senhor. Se entregue a Ele em adoração nesse momento. Totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Se você pode, eu posso enxergar e entender.
Ah, Jesus, Tu és a nossa colheita. Tu és a nossa fonte, Senhor. Fonte de perdão, fonte, Senhor, que levanta o caído. Oh, Senhor, Tu és a nossa fonte, Deus. Fonte de água viva. Aleluia. Cante. A minha fonte é Teu amor. Minha colheita é Teu amor. Minha herança é Teu amor. A minha fonte. A minha fonte é Teu amor. Minha colheita é Teu amor. Minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Tem alguém hoje em nosso meio que deseja se reconciliar com o Senhor? Faça o sinal com a mão. Se tem alguém hoje aqui e por meio dessa palavra sentiu a mão de Deus lhe fortalecer e lhe levantar, sentiu encorajado. Se tem alguém hoje aqui que deseja se reconciliar com o Senhor ou entregar a sua vida a Cristo, eu quero apenas orar por você. Faça apenas um sinal com a sua mão. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, guardemos essa palavra em nosso coração como uma palavra de Deus que nos alerta, também nos consola. O alerta para vigiarmos e o consolo para sabermos que Ele está conosco e Ele tem poder para nos levantar. Quantos podem glorificar e agradecer a Deus nessa noite? Levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos.